30 anos de glória, retratando a história nos palcos, a tradição em poesia e canção. Sentimento que não cabe no peito, é pura emoção. A história do Enarte começa no dia 15 de dezembro de 1967, a partir de um projeto do governo brasileiro nomeado Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, que propunha a alfabetização funcional de jovens e adultos. Alguns anos depois, surgia um programa adicional, chamado de Mobral Cultural, que foi lançado em 1973 para complementar a ação pedagógica. Sendo assim, em 1977, aqui no Rio Grande do Sul, além de alfabetizar, o Mobral se encarregou de divulgar a cultura como forma de elevar a autoestima da população e oportunizar o surgimento de novos valores artísticos. Ele era um movimento de alfabetização de adultos, um órgão governamental. Mas em cada estado, eles tinham essa proposta de realizar os festivais do folclore de cada estado. Então, em todos os estados existia isso, esse festival. E aqui no Rio Grande do Sul, ele também se realizava. Claro que o estado do Rio Grande do Sul, ele tem o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, que ele se destaca em relação a todos os demais estados. Por isso que ele se tornou um grande festival. Comecei num período em que o festival ele era promovido pelo antigo Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral. O Mobral tinha necessidade de trazer as pessoas para a escola. E a forma que eles tinham era de trazer cantores, de motivar esse pessoal para vir para a escola. E isso começou a surgir um festival. Eu me lembro, participei de muitos anos pelo Mobral. Restinga Seca, Canguçu, Soledade. E esse Mobral, ele era realizado a cada ano em uma cidade, em um município. E na época era assim, tinha uma eliminatória na própria cidade. Então existia, às vezes os CTGs preferiam não competir um com o outro, né? Então eles entravam num acordo. Nós, por exemplo, o CTG Laço da Amizade aqui, que é no Parque dos Anjos aqui, pertinho, e a gente entrava num acordo. Então um ia ou o outro ia. A gente não disputava para ver qual dos dois que ia. A gente fazia um acordo, né, de cavalheiros, assim. Nós não tínhamos premiação nem nada no início, era só a apresentação do grupo. Assim como por diletantismo, por idealismo, como é tudo que se faz dentro do movimento tradicionalista gaúcho. Não existia uma uniformidade na dança. E aí dançava ou ganhava aquele que dançasse mais bonito. Mais bonito desde que estivesse dentro da coreografia, não da coreografia da dança, mas da partitura musical. Bom, como é que era a avaliação desde o tempo que eu comecei a participar? Na década de 80, final da década de 80 e 90, a diferença é que os avaliadores eram os pesquisadores da época. Então eram pessoas envolvidas diretamente na pesquisa das danças, tanto que em 89 e 90, o próprio Paixão fez a avaliação do Fegarte. E aí nós tínhamos várias pessoas envolvidas, a falecida professora Lilian Argentina, Marie Scholl, Paula Simon, Terson Prachetes, que foi o grande renovador da comissão a partir da década de 90. Como eram avaliados concorrentes, antigamente era assim, no tempo do Mobral, era uma loucura. A gente sentava às 8 horas da manhã e às vezes eram 3, 4 horas da manhã nós estávamos julgando. Era um grupo de jurados, normalmente poucos, nós éramos às vezes no máximo 8, que se revezavam o dia inteiro. Então, de repente, eu estava julgando gaita, de repente, eu estava julgando declamação, de repente, eu estava julgando dança, de repente, eu estava julgando chula. Então, tudo dependia, ficar 3, 4 horas, terminava aquele concurso e partia para outro. Então, nós éramos avaliados com muita propriedade por pesquisadores.
Então nós nos espelhávamos nisso, espelhávamos nele. Mas como é que era a transparência da avaliação? Nós não tínhamos acesso à planilha. Raramente tu tinhas acesso a alguma planilha, tu sabias como tinha sido avaliado. Isso era uma coisa que para nós não chegava. Então era uma coisa bem complicada, porque tu vê bem, tu senta às 8 horas da manhã para fazer o julgamento de, vamos dizer, poesia, depois gaita, depois trova, depois vinha poesia masculina, depois vinha chula, depois vinha dança. Quer dizer, quando tu via, tu estava eram 3 horas da manhã e às vezes nem jantar tu jantava. Que não tinha tempo, tu tinha que correr, tu tinha que fazer tudo corrido, porque era muita gente e normalmente se fazia no máximo em 2 dias. Mas no máximo, e todas as eliminatórias, era corrida, não havia vários lugares era num local só, onde se julgava dança, julgava declamação, julgava música, julgava tudo. Então, era realmente uma coisa bem pesada. E assim, quase por 90 horas, comissões julgadoras apontam os grandes campeões que serão detentores deste título por 1 ano. Para esse artista amador começa uma nova fase, e sem perder as características de um autêntico intérprete do canto, da dança, da poesia gaúcha, buscará novos palcos que o projetará, com certeza, no cenário artístico. Cumpre-se, deste modo, a finalidade maior do festival. Nós vivemos um período muito longo, os grupos eram pequenos, 6 pares, 5 pares, né? O que acontecia antigamente? 4, 5 pares. Tinha o grupo que entrava com 5 pares era maravilhoso. Nós éramos totalmente instintivos. Tateávamos em busca de conhecimento mais, evoluímos. A forma de avaliar era aquela forma como se avalia um pequeno concurso de beleza. Tu dá uma nota de 0 a 10 e tu escolhe quem está mais do teu gosto. A gente olhava a dança e dava uma nota. Aí olhava de novo a dança e dava outra nota. Aí se notou, eu comecei a notar que parecia assim, eu vou com a tua cara, eu te dou 8. Eu não vou com a tua cara, eu te dou 5. Então, para o mesmo erro, 2 notas diferentes. O cara errava uma volta, o outro errava a mesma volta. Para um, eu tirava 1, para outro, eu tirava 3. Então, havia uma disparidade no julgamento. Valia muito mais a opinião, valia muito mais eu gostar mais ou menos, do que, na realidade, o fato concreto do erro e da gravidade desse erro na dança. A partir daí, nós tivemos um engrandecimento das nossas atividades tradicionalistas artísticas e toda a comunidade começou a participar, porque o Mobral era um festival de amadores, de artistas amadores. Então não precisavam ser ligados a entidades tradicionalistas. Qualquer artista amador poderia participar. Chegou aquele momento auge que só o Mobral e MTG já não tinha mais condições de fazer com que o movimento crescesse. E aí veio a ideia de procurarmos um local, um município que se propusesse a sediar um novo festival de forma perene. E aí, na época, Farroupilha, município de Farroupilha, seu prefeito é o Sinhag, que saudade, eu tenho saudade de rever o Sinhag, que se ofereceu. Sim, nós estávamos na prefeitura, no governo municipal, e nós queríamos fazer uma grande festa dos 50 anos de Farroupilha. Pois é. E aí foi tomada a iniciativa de viajarmos ao Rio de Janeiro, lá estava a sede do Mobral, e nós conseguimos trazer esse festival do Mobral para Farroupilha nos festejos de 50 anos do nosso município. A recessão econômica iniciada nos anos 80 inviabilizou a continuidade do Mobral, que demandava altos recursos para se manter.
Com o sucesso do festival, o MTG, o IGTF e a Prefeitura Municipal de Farroupilha resolveram continuar a realização do evento de forma independente. É que o último Mobral foi feito em Farroupilha e foi um sucesso estrondoso de público, de participação. E quando terminou o festival, no ano seguinte, no início do ano seguinte, o governo federal acabou com o Mobral. Terminou o Mobral, não tem mais Mobral. Então, junto acabou o festival de Mobral, porque não teriam pessoas para trabalhar, não teria a infraestrutura para se fazer, não teríamos nada. Com a extinção do Movimento Brasileiro de Alfabetização, houve então uma necessidade de o MTG, do Instituto Gaúcho, a própria Prefeitura de Farroupilha, de estruturar o novo festival, porque era um achado, né? Já vinha com um corpo importante o festival. Então o que aconteceu? Como Farroupilha tinha sido o último ano do Mobral, e o coordenador, se não me engano, Cid Pierres, que foi o coordenador do último Mobral, entrou em contato com o prefeito de Farroupilha e perguntou para ele se ele não gostaria de sediar o evento em Farroupilha. Aí, nesse meio tempo, o prefeito disse, tá, eu vou sediar, mas nós vamos ter que fazer um trio. Nós vamos pegar o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, o Movimento Tradicionalista e nós. O que acontece? O Instituto de Folclore faz a parte técnica, o Movimento Tradicionalista convoca os seus participantes, a sua turma, para participar do evento, e eu cedio o evento. Eu dou a estrutura, local, som, luz, tudo que precisar, eu faço aqui em Farroupilha. Aí, nesse momento, cria-se o FEGARTE, Festival de Arte e Tradição. Esse FEGARTE, que vem substituir o antigo Mobral MTG, agora organizado, o MTG entrava com o material humano e a organização, as invernadas de dança, os concursos em fases regionais, em fases primeira, segunda e terceira etapa, o município de Farroupilha com a estrutura local e o IGTF, porque nós precisávamos, a partir deste festival inicial, nós precisávamos da orientação técnica. Aí entra, então, o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, naquele momento, para avalizar. Aí ele se preocupava com os jurados, com os tipos de concurso, com os regulamentos. Então, era a maneira técnica de valorizar e oficializar a atividade artística do MTG, através das invernadas de dança, num local apropriado, que era Farroupilha. Está montado o circo. Farroupilha reuniu, mais uma vez, a voz e o canto do Rio Grande. Cerca de 1.500 artistas populares amadores, chegados dos mais variados rincões do Rio Grande, vieram disputar a grande final do segundo Festival Gaúcho de Arte e Tradição. Antes de ser um momento artístico e cultural, é o FEGARTE, a oportunidade do reencontro, do apertar de mãos e de renovar a constante promessa de paz e de harmonia. A roda de chimarrão e o talho no churrasco, junto ao fogo de chão, constituem o cenário desse armistício e onde se renovam, a cada dia que passa, o compromisso com a história e a tradição do Rio Grande.
As delegações chegam e vão acampando, levantando suas barracas, acomodando-se no cenário preparado na infraestrutura do Parque Cinquentenário de Farroupilha. Os avios são preparados para que durante os 3 dias do festival haja muita festa, muita alegria e muita confraternização. Quando eu fui assistir em 88, ele tinha uma dança obrigatória. E naquele ano era o ANU. Então, os grupos todos trabalhavam muito e tinham uma certa liberdade que extrapolava um pouco o manual de danças gaúchas, no caso do Paixão e do Barbosa. E então tu via muita criação em cima da dança obrigatória. Em seguida, fomos criando didática, fomos aprendendo a ensinar, fomos corrigindo movimentos e estudando um pouco mais o manual do Paixão e do Barbosa, como nós chamávamos, né? Sofremos uma influência enorme num período dessa história dos grupos de espetáculo, dos grupos de show que a gente chamava. Os Muripás era um grupo muito famoso e que dançava muito as danças latinas e provocava as gurizadas dos CTGs para que os copiassem. Então nós tínhamos gente dançando malambo e não dançava chula. Então a gente passou por uma fase muito interessante. Aos poucos foi evoluindo e se hoje parece-me que nós temos cerca de 50 atividades. É gaita piano, gaita coisa, é violão, é canto, é trova, é chula, tem uma infinidade de manifestações que realmente demonstram o que é a cultura gaúcha nessa área artística, muito importante. E se juntando a cada ano, melhorando, ampliando. Nós chegamos a colocar, e foi uma solicitação minha, de concurso de gaita de boca. A gente reativou na época, a gente buscou gaiteiros de gaita de boca com músicas tradicionais. E isso foi muito bom porque ia valorizando a nossa cultura, a cultura rio-grandense. Nós passamos do quinto Fegarte, do quarto Fegarte, quinto para frente, passamos a adotar mais pares. Daí o MTG teve que limitar em 12. Em 91 vi grupos com 16 casais, por exemplo. Naquela época havia liberdade de número de pessoas. Tinha grupo com 19 pares. Tanto é que quando eu concorri no segundo ano que eu ganhei, antes de mim tinha um grupo com 14 pares. E depois de mim tinha um de 21. E eu tava ali com meus 8. Fiquei esmagado naquela multidão, mas só que aí o pessoal esqueceu. Quantidade nunca foi e nunca será qualidade. Aí outro detalhe. A dança é momento e é no momento que vale. Aí a gente disputava lá, tinha os concursos com o Tiaraju, com o Lanceiros da Zona Sul, com o Maragatos, né, o Brasão do Rio Grande, o Aldeia, esses grupos. E eles guardavam características assim peculiares aos grupos que eram da região metropolitana e o litoral, né? Então tinham muitas roupas assim que eram do mesmo tecido, mas com diferença de cores, usavam mais bombachas, né? O Tiaraju, claro, com a característica do lenço vermelho. Então tinha esses grupos que a gente conhecia. As indumentárias, elas vieram obedecendo épocas e modismos dentro do festival. Havia períodos da história em que os grupos se enfeitavam muito. Havia outros períodos em que buscavam algum tipo de pesquisa. Eu me lembro do terceiro Fegarte, o CTG Tiaraju, ele veio com 2 indumentárias. Num dia ele dançou com a roupa primitiva, a bota garrão de potro. No outro dia eles estavam de estancieiro. Foi um momento marcante do festival. Eu me lembro de épocas do Estância da Serra, que foi um dos primeiros campeões, foi o campeão do último Mobral, em que vínhamos com roupas com cores todas diferentes, mas a mesma modelagem. Naquele tempo, assim, mais antigamente, os grupos praticamente todos iam de bombacha. A maioria deles, quase todos de bombacha. Então, quando surgia um grupo que aparecia com traje de época, era um alvoroço, chamava a atenção, todo mundo parava para olhar, pela dificuldade que nós tínhamos de fazer um traje diferente, de montar um traje desse. Nossa, conseguir uma bota de garrão naquela época
Não era tão fácil o quanto hoje, porque hoje a gente tem a facilidade da comunicação. E por primeira vez, eu fiz uma entrada no palco que foi com a rancheira de Carreirinha, uma estilização da rancheira de Carreirinha, e uma saída. Porque o pessoal entrava caminhando, e a dança tal, e dançava, a dança tal, dançava, a dança tal, dançava, terminava, saia caminhando. Entrava caminhando, saia caminhando. Então o que eu fiz? Eu fiz uma coreografia de entrada e uma coreografia de saída. Por que a coreografia de entrada? Tu entrava na sala, tu olhava as bombachas dos caras, que ele tremia. Pessoal com a boca seca. E aí eu mandava dar uma colherzinha de mel para dar tirar aquela secura da grela, dar um pouquinho de glicose para levantar a moral. Mas o pessoal tremia muito porque era o primeiro impacto com o público. E nota, lá em Farroupilha, aquele ginásio tinha 3, 4 mil pessoas assistindo. E o pessoal vinha do interior, às vezes chegava ali e tomava um susto, né? Então o que aconteceu? Com a entrada que a gente colocou, o grupo se posiciona, fica ambientado. A ideia da entrada das danças foi isso: posicionar o grupo, ambientar o grupo e fazer com que o grupo fique mais calmo. Não foi só questão coreográfica, foi o sentido psicológico da história. E quando eu criei a saída, bom, já que eu entrei dançando, eu também vou sair dançando. Porque aí vamos embora, pessoal. Terminou, acabou, tirei o peso de cima de mim, deu e tal. Entendeu? Então, essa foi a ideia básica de entrada e saída. No primeiro momento, lá atrás, as coreografias, elas não tinham essa evolução bonita das entradas e saídas. Nós entrávamos caminhando, nós entrávamos com a música do Boi Barroso, nós entrávamos cantando a música da Prenda Minha e assim por diante. Num determinado momento da história, passamos então a sapatear do lado da prenda enquanto ela sarandeava. Num outro determinado momento da história, então, dividimos os pares, separamos homens das mulheres. Aquilo foi fantástico, era uma novidade. Naquela época tinha aquela peculiaridade de ser muito sapateio, muito sarandeio, formações geométricas, repetições. E o grande craque disso tudo, na época, era o Pedro Pedroso, que sabia fazer isso com muita maestria. Numa fase dessas aí, resolvemos então que com o grupo lá do Sentinela de Santa Maria, levantamos uma prenda numa coreografia. Foi fantástico. Então, assim, tu via muito isso. E quando algum grupo trazia algum elemento que fugia do sapateio ou do sarandeio, já ficava diferenciado. No Fegarte, nós já tivemos os júris já com mais conhecimento. Pessoas que tinham feeling, que tinham conhecimento da história, que tinham conhecimento das tradicionais, passaram a avaliar. Quando o MTG começou a formalizar e sentir a necessidade de nós termos... Como é que nós vamos julgar uma invernada se nós não tivermos critérios? Durante 4 anos eu discuti com todo o Rio Grande do Sul e com todos os instrutores de dança e fui elaborando uma planilha com quesitos para a dança. E ao mesmo tempo eu solicitei que fosse feito um quesito para a música com o pessoal de música, para a declamação com o pessoal de declamação, para a trova com o pessoal de trova, né? Então foi se criando quesitos, mas isso não foi uma pessoa, foi N entrevistas, foi N conversa, N discussões e sempre aberto, né, para a discussão. A gente se abria o peito, olha, nós estamos pensando nisso, o que vocês acham? E quando a gente criou na época as planilhas de dança, foram 4 anos e meio de pesquisa. Uma coisa extremamente científica, não foi assim, eu vou fazer assim, não, foi científico, foi um estudo científico, um trabalho bem elaborado. Então, por aí a gente criou os critérios. Numa determinada fase da história, e eu acho que é ali do 5º, 6º Fegarte para frente, começou a se definir quesitos. Tá, a questão dos quesitos, no início era uma coisa que pode parecer um pouco estranha para nós hoje de termos tudo fragmentado, tudo dividido, mas antes todos os avaliadores avaliavam tudo. E aí começou a ter uma entrada de uma avaliação de música. Isso começou a vir depois, década de 90, mas antes todos avaliavam tudo. Então, claro,
que nós temos que ter em mente que eles eram avaliadores muito completos. Né? Nós estamos falando de pesquisadores que tinham uma visão macro da dança. Aí o que aconteceu? Logo em seguida, no início da década de 90, 95, 94, o GTF começou a fazer planilhas, a montar estruturas planilhas e a fragmentar as planilhas e aumentar a equipe de avaliação. Então as pessoas começaram a se especializar em determinados quesitos. Harmonia, interpretação, essas coisas que hoje nós respeitamos. O que a gente fazia? Vamos trazer, para julgar trova, trovadores, para julgar poesias, poetas, para julgar música, músicos, para julgar dança, bailarinos. Né? Pessoas que tinham ligação direta com a arte que ia ser apresentada. No meio da década de 90, 95, 96 em diante, que a gente começou a ter as planilhas na mão. Isso quem trouxe foi o Kerson Prachedes. Então, dali em diante, esse sistema perdurou, ficou, esse sistema das planilhas como ele é hoje, ainda continua, tá? Que foi cria do Terson, que veio do GTF. E aí hoje nós temos o quê? Hoje a gente tem uma diferença. Os pesquisadores, eles pararam, né? Eles não estão mais participando, o tempo deles passou, alguns já não estão mais entre nós. E aí essa turma foi sendo renovada por pessoas que fizeram história dentro do movimento, grandes professores, grandes instrutores ou dançarinos de grupos que passaram agora a participar da comissão avaliadora. Então mudou nesse sentido, nós tivemos uma diferença de qualificação das pessoas. Porém, o sistema continuou sempre muito transparente e eu acho que a ideia da visibilidade da tua avaliação é um fato marcante que nós temos hoje em dia na administração da MTG. E aí depois veio se formando, aí houve a necessidade de que precisava se uniformizar as danças. Daí surge a Fundação Cultural Gaúcha do MTG para preparar não mais posteiros de dança, mas sim instrutores de dança. E aí foram para o Estado, nós trazíamos das regiões tradicionalistas esses jovens que quisessem se preparar para ser então o transmissor, o irradiador das danças uniformizadas, tá? Com características não mais diferenciadas no dançar, mas sim na coreografia de exteriorização das invernadas. O festival ele veio de 1984 até 1996 em Farroupilha. E a presença do festival em Farroupilha, ela era marcada muito pelo coleguismo e pela proximidade dos grupos. Era fácil de se ver, era fácil de se encontrar, de se esbarrar, porque todos estavam ali. Talvez acampados dentro do Parque Cinquentenário ou até mesmo no campo do Brasil de Farroupilha, que servia para todas as delegações ficarem acampadas lá. Mais de 1.200 artistas amadores. Na época. E foi realizado no Parque Cinquentenário, onde nós tínhamos uma verdadeira cidade de lonas, que algumas imagens já estão gravadas e terão oportunidade de ver. Uma coisa que também é interessante é que as pessoas no estado lembram muito do Fegarte. A Farroupilha, por incrível que pareça, ela ficou conhecida como a terra do Fegarte. E as pessoas dizem, poxa, eu gostava quando era em Farroupilha, porque existia essa integração entre as pessoas que ficavam acampadas no próprio local, né? Então era tudo muito próximo, havia menos pessoas, claro, porque era um festival que estava no início, né? Mas todos os concorrentes tinham essa convivência diária. Estavam acampados, eles estavam assistindo, eles voltavam para o acampamento. Víamos ali um grande evento, onde nós tínhamos a satisfação de estar presente dali para frente em todos os anos com nossos jovens,
com as nossas famílias, participando desse grande evento. E víamos também que ao mesmo tempo ele vinha crescendo muito, tanto nas atividades artísticas como também no seu público em si. Em 97 eu era o prefeito do município de Santa Cruz. E naquela época, atendendo um pedido da juventude, do pessoal aqui da minha cidade, que tinha o sonho de trazer para cá o FEGARTE, que estava até então acontecendo no município de Farroupilha. Nós movimentamos durante aquele ano, primeiro ano meu na prefeitura, junto com esse grupo ligado aos CTGs jovens, pessoas jovens aqui de Santa Cruz, nós buscamos então junto ao presidente do MTG na época, Dr. Brizola, que foi um parceiro muito importante naquela época, e nós, junto com a ATS, Associação Tradicionalista de Santa Cruz, nós conseguimos então dar o primeiro passo. E já em 97, no meu primeiro ano de mandato, trouxemos o Enarte, na época FEGARTE, aqui para Santa Cruz. Em 1997, por uma série de fatores, o festival foi transferido para a cidade de Santa Cruz do Sul, a qual cedia até hoje. Eu me lembro que quando ele foi agora para Santa Cruz, eles criaram lá uma associação tradicionalista. Começou com uma associação. E nós, com toda força e vontade, dissemos ao presidente, inclusive o próprio prefeito na época, se é bom para o município, é bom para o movimento tradicionalista de Santa Cruz do Estado, a prefeitura está à disposição para receber este evento. A relação de Santa Cruz do Sul com o festival é antiga, já vem desde 97 e 98, ainda como FEGARTE. Ao longo desse tempo, o evento foi crescendo e se aquerenciando aqui em Santa Cruz do Sul. A mudança para Santa Cruz, ela nos trouxe assim aquela manchete que eu tinha lido lá em 1987, gigantismo do FEGARTE começa a assustar. Para mim foi o gigantismo que tomou, a proporção que tomou o festival, né, para se tornar o maior festival da América Latina. Nós, o primeiro ano que fomos a Santa Cruz, nos perdemos. Tchê, que grande que é isso aqui. Que gigante que é. No entanto, no momento seguinte, nos damos conta do conforto que a gente ia ter naquele novo ambiente, da grandiosidade e do carinho do povo que nos recebia. A exemplo do italiano aqui da Serra, que ajudou a criar o festival, a comunidade germânica acolhia carinhosamente e o festival só cresceu. Foi uma quebra de realidade. De uma hora para outra nós saímos de um evento que tinha um ginásio aconchegante, claro, mas um ginásio menor, e as pessoas estavam mais próximas, mais perto, e o contato era muito intenso, para um lugar muito grande como é o ginásio de Santa Cruz do Sul, tá? E onde os grupos se pulverizaram na cidade. Não ficaram apenas dentro do parque, mas começaram a se preocupar em ficar em alojamento, porque talvez o parque não... aquela realidade já não trazia para eles a necessidade de estar perto. E isso foi algo que o MTG bateu em cima para que os grupos ficassem acampados, mas não muda. As pessoas realmente, hoje em dia, preferem estar mais bem alojadas. E isso começou a mostrar o quê? De uma hora para outra um grande profissionalismo dos grupos virando delegações. Os grupos de danças deixaram de ser um grupo de amigos que se reúnem para brincar, para ser uma companhia de dança. Extraordinários, fantásticos, onde ensaiam incansavelmente. Há 20 anos atrás, trabalhávamos um menino adulto e fazíamos dele um dançador. Hoje, tem que ter a categoria de base. Tu faz desde o menino criancinha e tu vem trazendo até ele ser um bom dançador. A partir disso, fizemos 2 anos seguidos, 97 e 98, parceria Prefeitura, parceria ATS e MTG. E na época ainda tinha o IGTF que fazia parte conosco. E nesses 2 anos, a ATS fazia o festival e apresentava o MTG. A partir de 99, houve uma mudança radical
houve um entendimento entre o MTG e a própria associação também, e o movimento do Estado, que esse nome, até por uma questão de marca, podemos olhar, mas não vamos entrar nesse mérito, que é questão política, criou-se em Santa Cruz, até se divulgou no estado todo, para criar uma nova sigla, uma nova marca para o Enarte. E Santa Cruz indicou a marca Enarte, Encontro de Arte e Tradição. Por quê? Para redimir, para diminuir um pouco, para não parecer tão disputado, tão acirrado os concorrentes nas demais diversas modalidades. Então essa palavra encontro, com relação a festival, ela ficou mais suave, ficou mais meiga, o concurso não ficou mais tão cerrado, a palavra já não acirrava tanto esse concurso. E a partir daquele ano, nós adotamos o nome Enarte, que era um encontro, tirando aquela luta não fratricida, mas aquela luta que era as disputas, mudamos o nome para Encontro de Arte e Tradição Gaúcha. Um nome que foi escolhido, inclusive, por nós, em cima de 56 nomes de todo o estado do Rio Grande do Sul. O Encontro de Artes e Tradição Gaúcha já foi Fegarte e já foi o Festival do Mobral. Ele começou pequeno, começou com algumas modalidades, mas agora, completando 30 anos de existência, ele contempla quase todas as manifestações artísticas que o gaúcho pratica, executa, realiza a cada dia nos galpões, nas casas, nas praças, nos rodeios. Nós temos danças tradicionais, nós temos chula, as diversas gaitas, como a gaita ponto, a gaita de botão até 8 baixos, mais de 8 baixos, a gaita de boca, o bandoneon. Temos concurso de violão, o concurso de viola, os conjuntos instrumental e vocal. Temos a dança de salão, as trovas, a trova galponeira, também chamada, dividida com campeira mi maior de gavetão, estilo Gil de Freitas, e a trova do martelo. A declamação, masculina, feminina, a pajada, o causo, e os concursos literários de poesia e do conto. Todas essas modalidades fazem a festa do Enarte, que completa esse ano 30 anos de existência. No ano 2000, mais precisamente, tiramos o personagem de dentro do livro. Inserimos de vez o teatro. E logo em seguida isso foi se espalhando. E que bom que isso aconteceu, porque os grupos começaram a ter uma preocupação de toda a sua apresentação como um contexto em geral. Tanto que virou tema de avaliação hoje, contexto de apresentação. Passamos a deixar barbas, cabelos, passamos a contar, a mostrar fragmentos da história. E daí o festival ganhou o corpo que hoje tem. Bom, acompanhei das arquibancadas a evolução do festival. Eu vi os processos manuais se evoluindo e passamos de planilhas escritas à mão para planilhas impressas no computador. Hoje o nosso sistema evoluiu de tal forma que imprimimos as planilhas na hora, em tempo real. E a novidade deste ano é o sorteio eletrônico, que ocorre na hora das danças. O casal de posteiros segue até a mesa de sorteio e a escolha das danças é lançada num telão em tempo real, ao vivo, aos participantes. O que se modificou foi o público, o tamanho do espetáculo, o tamanho dos participantes e também dos visitantes que vêm a Santa Cruz. Todos os hotéis ficam lotados, os acampamentos, tanto dentro do parque quanto os acampamentos fora, em colégios, no exército, em todos os lugares, eles ficam extremamente disputados na época do Enarte, tal a força do movimento. Para nós, santacruzenses e da administração municipal, é um motivo de grande orgulho recebermos este grande evento aqui em Santa Cruz do Sul.
É sem nenhuma dúvida um evento fantástico sob o ponto de vista estético, sob o ponto de vista artístico e também sob o ponto de vista de movimentação do tradicionalismo gaúcho no Rio Grande do Sul. O Enarte é para o MTG o seu evento maior na área artística. Hoje nós consumimos 9 palcos simultâneos funcionando, mais o 10º palco no sábado, que é a mostra. Então o evento realmente ele precisa de uma infraestrutura muito boa, muito grande. E nós temos só na final 60, 70, 80 mil pessoas que assistem, que vão lá para assistir, assim como temos milhares de pessoas que ficam aguardando a transmissão feita pela internet ou não, para poder assistir, para poder acompanhar, e há um interesse muito grande nesse evento. O Rio Grande do Sul, ele criou uma escola, espalhou pelo Brasil, o Brasil inteiro dança as danças tradicionais do Rio Grande do Sul. Os CTGs, com o trabalho do MTG, com o trabalho do Instituto Gaúcho de Arte e Tradição, e eu quero que lembrem do Instituto, porque é um órgão que foi muito importante no início dos festivais. Semeou pelo Rio Grande do Sul os CTGs e hoje o Brasil inteiro dança as danças tradicionais. O Enarte chega à sua 3ª década concluída. 30 anos de história. 30 anos fazendo história. 30 anos contando histórias. Todos nós estamos orgulhosos de ti, Enarte, e de todos os que fizeram a tua história. Por isso que o Enarte agora virou filme. Ser gaúcho é uma dádiva de Deus. Ser tradicionalista é o congraçamento de valorização da história, de valor, de amor à terra. Porque no tradicionalismo nós podemos viver a tradição num todo. Esse aniversário de 30 anos do Enarte, tá? A significância disso aí para mim é muito grande. Para mim, pessoalmente. Eu comecei desde o 3º, mas como espectador. Já no 4º eu estava participando. Então, são 20... Esse ano eu vou fazer 27 participações ininterruptas no festival. Eu, como dançarino. Com certeza eu sou o dançarino mais longevo que está no Enarte, que está participando, que eu nunca deixei de estar lá, sempre dançando. E para mim representa muito, porque são 27 anos da minha vida. Então representou conhecer a minha esposa, representou o meu casamento, ainda não representou meus filhos, mas vai representar a minha família, os meus amigos, tá? Toda uma criação minha como ser humano, como cidadão e como tradicionalista. Eu acho que só quem pisou lá, quem teve já entre os melhores, sabe o que é sentir aquilo dentro do peito na hora do Enarte, no grande domingo. É um resultado de um ano inteiro que tu deixou a tua família, os teus estudos, às vezes o teu trabalho, e é uma emoção. Para quem dança é o momento mais incrível do ano inteiro. O Enarte é minha vida. O Enarte é a vida dos meus amigos. O Enarte é o lugar em que eu vou para matar a saudade. O Enarte é o lugar que eu encontro as pessoas mais importantes do período meu de vida. O Enarte é o festival mais importante da América Latina. É o maior festival de artistas amadores da América. É um grande encontro de amigos. O motivo é esse amor que eu tenho pela tradição do Rio Grande do Sul, do nosso estado, que é uma cultura linda, e eu vou fazer isso aí até eu não conseguir mais dançar. O Enarte é um vício, então isso motiva. E claro, os amigos, as pessoas, estar no meio tradicionalista, a cultura, isso tudo faz com que a gente se motive e queira dançar cada vez mais. O Enarte, ele se confunde com a minha história de vida, com a minha história, com a minha família. Eu construí minha família à base do Enarte. Eu conheci minha esposa em função de participação de dança no Enarte. Nós estivemos juntos participando como concorrentes do Enarte. Depois ela se tornou a minha fiel escudeira.
sempre me apoiando, me acompanhando. Nas vezes que a gente premiou no Enart, ela estava lá do meu lado. E o festival, para mim, se traduz em uma palavra: família. Meus filhos hoje estão lá, hoje são concorrentes, e isso é uma emoção ímpar, falar sobre isso aí, porque se traduz na mais pura das emoções, se cruzando a cada minuto com amor, com emoção, com tradição. O que motiva alguém a participar do Enart? O que leva milhares de pessoas a deixarem o conforto do seu lar e o convívio com a família para participar de um festival? Seria o amor pela tradição? Seria a paixão pelo Rio Grande do Sul? O que motiva a fazer parte do tradicionalismo? Talvez nunca saibamos responder essas perguntas. Mas o que podemos afirmar é que nesses 30 anos, o Enart se tornou o momento mais importante do ano para cada participante. É a recompensa de meses de sacrifício concentrada em poucos minutos de apresentação. É a glória, é o arrepio, é o aplauso, consagração. O Enart, muito mais do que um festival, é paixão, tradição e emoção. Nasci em uma terra sagrada, cresci em uma terra de glórias. Essa terra tem tudo, não falta nada. Tem a coragem dos bravos e a beleza de uma rosa. Nessa terra impera o amor e a liberdade. Seu caminho, seus segredos são a honra e a verdade. Chegou a hora de reconhecer, chegou a hora de retribuir, pois se sou o que sou, é graças a ti, meu Rio Grande. Por isso eu juro, com todas as minhas forças, no fundo da minha alma, tendo Deus por testemunha. Pelo ar que respiro, pela terra que piso, pelo céu e as estrelas, eu prometo que a ti serei fiel, defenderei tua bandeira com a força de centauros, ressaltarei a tua história, contarei as tuas glórias, como se tivesse vivido teu passado. Eu juro com toda a força que trago, eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu juro que pra sempre vou te amar. Eu juro que pra sempre vou te amar. Sempre vou te amar. 30 anos de uma história pra contar, 30 anos revivendo essa emoção. É o Enart que ano a ano faz pulsar no peito dos gaúchos um só coração. 30 anos de uma paixão sem igual, 30 anos de um grande amor que se fez, de subir ao palco e a tradição levar, sempre com entusiasmo da primeira vez. Gaúchos dos quatro cantos, irmanados
pela arte se integram em harmonia a música, dança e poesia. Dão vida ao Enarte, tradição, emoção, gritar bem alto, eu sou do sul, pra enaltecer o meu chão. Vem pro Enarte, vem também fazer parte da história deste povo de glórias, mostrar ao mundo inteiro o que o Rio Grande tem, o que o Rio Grande tem. Tradição, emoção, gritar bem alto, eu sou do sul, pra enaltecer o meu chão. Vem pro Enarte, vem também fazer parte da história deste povo de glórias, mostrar ao mundo inteiro que o Rio Grande tem.